Olá, bem-vindo ao canal. Hoje vamos fazer uma aula extra sobre o cálculo de π. Então, no final da segunda aula, eu deixei um exercício para a gente calcular π. E a aula de hoje, essencialmente, eu dou a resposta e eu faço alguns cálculos extras, algumas maneiras diferentes. Uma parte dessa aula, alguma maneira, eu já passei como exercício em cálculo numérico. Então, pode ser que os meus alunos achem sem graça essa repetição. E também quer dizer que para a próxima aula que eu for dar, eu vou ter que passar alguma coisa diferente, porque eu já vou responder, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu falei era como é que eu tinha que calcular o π. O π tem uma aproximação de arco tangente que eu não vou abrir o tablet só para isso. Eu acredito que é essa daqui. E essa formulinha aqui, raiz de 25. O João tá fantástico hoje. Quarta. Que essa formulinha aqui, 1 menos 1 terço, mais 1 sobre 5, menos 1 sétimo, mais 1 nono, assim por diante, isso vai dar π sobre 4. Então, a gente vai fazer essa aproximação hoje, ok? Então, vamos lá. Function π a tan de n, que a gente vai fazer n termos. E aí, a coisa que eu falei primeiro para vocês era qual que vai ser o enésimo termo dessa série. Então, a brincadeira que eu tinha falado é que π era aproximadamente 4 vezes 1 menos 1 terço mais 1 quinto menos 1 sétimo mais reticências, o enésimo termo. O termo 1 é 1, o termo 2 é 3, o termo 3 é 1 quinto, 2, 3 não, né? O termo 1 é 1, o termo 2 é 1 terço, menos 1 terço, o termo 3 é 1 quinto, termo 4 é menos 1 sétimo e assim por diante. Então a pergunta é, de uma maneira genérica, né? Quem que é o enésimo termo? Então eu vou escrever aqui o termo 1, 2, 3, 4. E aí eu quero saber quem que é o n. Então veja que primeiro que eu faço alternância entre o sinal. Então o sinal fica positivo, negativo, positivo, negativo. Então eu tenho um menos 1 elevado a n, certo? Esse menos 1 elevado a n, muito comum de aparecer, é o que deixa ele alternado. Alterna, 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 alterna. A questão toda é que eu preciso descobrir se para o primeiro deles ele vai ser 1 ou menos 1. Tá? Então o primeiro é o n igual a 1. E ele tem que dar 1 positivo. Então o primeiro termo não vai ser n, porque vai ficar menos 1 daí. Vai ser ou n menos 1 ou n mais 1, não faz diferença. Ou você coloca um menos na frente. Eu não gosto de colocar um menos na frente, então eu vou colocar um menos 1 ali. A segunda coisa é o que tem em cima? Sempre 1. Então, não tem nada a fazer. E a terceira coisa, que é a última, é o que tem embaixo. Então, eu estou sempre pegando os ímpares. E os ímpares são números da forma 2n mais 1. A questão é que aqui não é exatamente 2n mais 1, porque daria 5, 7, 9 e assim por diante. E eu quero o anterior a esses. Então é 2n menos 1, tá? O n está deslocado em 1. Então se você fizer duas vezes n menos 1 mais 1, ele expoente dá 2n menos 1. Então esse é o enésimo termo. O que eu vou fazer então é, eu vou começar com k igual a 1. Esse n aqui é o máximo e eu vou de k de 1 a n. Vou fazer S igual a 0 e eu vou fazer for. Eu vou fazer for. Vamos fazer for, que não faz diferença. Esse caso é um caso péssimo mesmo. Então esquece isso daqui. S mais igual esse menos 1 elevado a n menos 1 sobre 2n menos 1. Return. E aí a soma disso daqui vezes 4, então 4s é a minha aproximação para π. Π a tan de 10 termos dá um valor errado aí. Então vamos descobrir o que eu errei. Eu errei porque é K. Acabei de falar isso, que era K e não N.
Então, Piatan com 10 termos dá 3.04. Com 100 termos, 3.1315. Com 1000 termos, 3.1405. É bastante lenta essa aproximação. E aí uma coisa que eu queria fazer hoje, então, é fazer esse desenho, ok? A saber, resposta mais simples possível, em questão de que eu poderia estar escrevendo aqui sem sofrer, é essa, tá? Então essa daqui é a resposta do exercício de ontem. Tem como fazer diferente? Centenas de maneiras diferentes, a gente vai ver algumas modificações em breve. Mas antes disso, imagens. Então o que eu vou fazer é, eu vou plotar, com scatter talvez. Inclusive eu vou fazer um enão, que vai ser de 1 a 100. Eu vou fazer um π maiúsculo, que vai ser o Piatan n, para n em enão. E eu vou fazer tanto o scatter do np, de cor, vamos de cor azul, que é bonito, e tamanho 3. E eu vou fazer um plot de cor azul. Vamos tentar um light blue para ver se fica ainda mais bonito. Só que eu vou fazer dashed. Então estou fazendo 100 primeiras aproximações. Aqui não é dashed, é L. As 100 primeiras aproximações de π estão aqui. Então veja, ele vai convergindo bem lentamente, mas ele está convergindo. Se eu fizer até 1000, aí ele convergindo. Beleza? Perguntas até aqui? Imaginando que não haja perguntas até aqui, se for, pode deixar pergunta, eu volto e respondo, ok? Então o que eu vou fazer agora é melhorar esse desenho. Primeira coisa, eu vou fazer um desenho levemente melhor. Esse desenho está me mostrando que, olha, ele chega realmente próximo desse valor 3,14. Mas aí fica horrível. Eu quero fazer um desenho do erro, então. O erro absoluto em log. Porque aí eu consigo ver realmente a distância. Tá, mas para fazer o erro absoluto você precisa do valor de π, certo? Sim, e a gente vai usar o valor de π exato. Exato não é a palavra certa, né? O valor de π que o Python não, que o Julia dá pra gente, que é um valor de π mágico, que ele vai ter o máximo de casas decimais, tá? Eu ainda vou ver o que eles fazem, mas não vai ser hoje. Então, aqui eu calculo o módulo da minha aproximação para π, subtraída do valor de π exato até tantas casas decimais que o Julia tem. Faço os mesmos desenhos, só que agora eu vou colocar a escala y em log. É y-axis igual a log. E aí você vê ele descendo. Então, olha que horrível. Tá? Ele começa péssimo, isso é esperado, mas ele demora para melhorar, que é uma beleza. Olha, até depois de 1000 iterações ele está com 10 a menos 3 de erro. Vamos tentar um pouquinho mais. Começa a ficar lento, porque eu estou calculando um monte de coisa várias vezes. Ok? Lentíssimo. Então aqui, só para a gente não sofrer de fazer esse desenho lento novamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma versão de π, de Piatan. Eu tenho um sério problema de gastar a memória do computador hoje, hein? Porque eu estou rodando o render no outro lado. Então eu não posso abusar demais. Pronto, soltou um pouco da memória. Vou fazer uma versão do Piatan, todos, onde ele vai guardar todos os valores de 1 a n. Então eu vou criar um π maiúsculo aqui, que vai ser um valor de zeros do tamanho n. E aí ele vai guardar cada um. Depois de calcular esse valor, ele vai guardar na posição k essa aproximação atual. E ele retorna π maiúsculo, beleza? Então essa é uma maneira de eu calcular todas as aproximações de π sem que eu tenha que ficar rodando de novo esse for. E aí, aproveitando que eu comentei que tinha uma melhoria que eu posso fazer, eu vou criar uma variável chamada sigma. E no lugar de usar essa fórmula, eu uso sigma aqui
e calculo o oposto de sigma. Então, olha, o que a gente fez quando a gente estava calculando o exponencial? A gente percebeu que de um termo anterior para o próximo termo, eu posso simplesmente multiplicar por x e dividir por n. E aqui eu tenho uma coisa parecida. O termo an, ele é menos 1 elevado a n menos 1 dividido por 2n menos 1. O termo an mais 1, ele vai ser... eu vou copiar aqui, né? Essa parte de cima e mais 1 aqui embaixo. O problema é que, como está embaixo, eu não posso simplesmente acrescentar 2. Então não dá certo. Então uma coisa que eu posso fazer é separar essa soma em duas partes. Eu vou pegar o sigma n, sendo menos 1 elevado a n menos 1. E aí o sigma n mais 1 é menos sigma n. Essa parte de 2n mais 1 podia separar também e sair acrescentando 2, acrescentando 2, acrescentando 2. Mas não é muito relevante. E nesse caso do Piatan, é mais fácil ele dar overflow do que chegar no valor bom. Então não vou ganhar muita coisa. Tá? Então, em vez de fazer isso, eu faço o AN sendo sigma n dividido por 2n mais 1. Não se preocupe que a gente vai ter outros casos, tá? Hoje vai ser um dia de fazer essa brincadeira. Então, sigma é 1. Sigma. E o valor de sigma é menos sigma. Ok? O que vai ser interessante dessas aulas de cálculo numérico que eu estou fazendo aqui é que nas aulas que eu dou, eu tenho que fazer caber o semestre no tempo alocado e eu sou obrigado a dar o conteúdo que está lá, né? Assim, coisas que eu não precisaria dar, eu tenho que dar, e algumas coisas eu não posso dar, ou não posso pelo menos cobrar. Aqui, como eu estou fazendo ao vivo, eu posso fazer o que eu quiser e eu posso sair o quanto eu quiser do assunto também. Então, essas imagens aqui, por exemplo, são bastante relevantes, mas fazer elas em sala gasta tempo que eu não tenho. Então, vamos fazer elas aqui. Então, beleza, tem o Piatan aqui atualizado, o Piatan continua funcionando como estava antes, certo? Nada quebrou, só que em vez de fazer isso daqui, eu vou fazer Piatan todos. E eu vou colocar só o último valor. Agora eu vou mudar, em vez de ter um enão, eu vou ter um eninho. Eninho. E aqui um AN. Olha aí. Legal? Roda. Mesma coisa. No lugar de ter um enão, eu vou ter um eninho. Eu vou fazer o E ser o módulo de Piatan todos para esse eninho. Ponto menos o valor de pi. E aí, por conta desse ponto menos e desse ABS ponto, ele faz o cálculo e me retorna o vetor correspondente. E tá aqui, bem mais rápido do que a outra versão. Eu vou rodar para 5.000 para ver que ele é mais rápido ainda. Vou até rodar para 10.000 para ver que ele é mais rápido, mas eu não vou ficar sofrendo aqui, porque ele vai gastar muito memória, tá? Isso aqui é aquela coisa de rapidez, mas pelo menos metade do tempo ele é. Bom, então veja como ele é péssimo, tá? E aqui, se você for nessa fórmula aí e dar uma olhada, ele vai falar, essa fórmula é muito ruim mesmo, é muito lento, convergência é muito devagar, tá? Existem outras fórmulas, no entanto, e é isso que a gente vai explorar hoje. A gente vai dar uma brincadinha. Então aqui, essa fórmula. Aqui. Não é isso que eu quero, não. Vou buscar na internet. Approximating Pi Wiki.
Acho que talvez não seja Approximating Pi, seja Computing Pi, mas vamos ver. Então essa aproximação aqui, ela é um pouquinho mais elaborada. Tem um raiz de 12, que já vai dar um trabalhinho, vai ter um erro na hora de calcular, mas é ok. Menos 1/3 elevado a k sobre 2k mais 1. E a gente vai fazer, se você olhar bem para ela, é quase a mesma coisa. O nome que a gente vai dar para essa vai ser Madhava-Leibniz. Vamos fazer uma aproximação para pi. Assim, uma coisa que eu passei em aula já foi pedir para a pessoa falar, ó, faz essa daqui e essa... Não foi essa ainda, mas tem uma outra. Tem duas aproximações, uma igualdade com duas partes, e eu mando eles fazerem as duas. Vamos fazer aqui. Pi é igual, na verdade, não é aproximado. Raiz de 12 somatório de menos 1/3 elevado a k sobre 2k mais 1. Ok? 2k mais 1. Isso. Agora a questão é a seguinte, como que eu gosto de escrever essa série? Ou séries tipo essa? Tem uma questão de... Não, tá certo. Como que eu gosto de escrever? Esse menos 1ak sobre... Menos 1/3 sobre elevado a k, em vez de escrever assim, eu gosto de separar em menos 1ak dividido por 3ak. Então eu vou ter duas pessoas. Eu vou ter aqui em cima um menos 1ak, e aqui embaixo, ou ak embaixo, 2ak sobre 2k mais 1. Só sabendo que aqui ele começa no 0 e a gente começa no 1. Então vamos marcar que aqui o k começa no 0. Beleza? Ótimo. É essa fórmula que a gente vai implementar. É quase a mesma coisa que essa e eu vou copiar as duas ideias aqui. A gente vai fazer o pi Madhava-Leibniz. Vou chamar só de PML. De Machine Learning. E a aproximação de pi Machine Learning eu acho que eu não vou escrever aqui tudo não, tenho preguiça. O enésimo termo dessa aproximação vai ser com um n sobre 3a n e 2n mais 1. Ok? Então eu vou ter de novo um sigma n. E esse dividido por 3 elevado a k que tem ali, eu vou guardar também. Note, eu poderia estar guardando 3 elevado a k, e vai ficar 3, 9, etc. E mais, em vez de guardar isso, eu vou guardar 1/3, em vez de guardar esse 3 elevado a k. Então esse sigma n, que era o sinal, se eu quiser eu posso até usar ele mesmo, que agora é menos 1an, só que eu vou usar separado, porque eu tenho toque. E em vez de guardar o sobre 3, apesar de eu ter falado que eu vou escrever de outro jeito, eu gosto de fazer a conta com o terço. Ele vai ser 1/3 elevado a n, porque aí ele vai para 0 no lugar de ir para infinito e dar overflow. Principalmente que vai ser inteiro nesse caso. Ah, mas se ele vai para 0 ele não vai atrapalhar? Então, esse 2k mais 1 aqui embaixo, ele vai para o infinito muito lentamente, então não vai fazer diferença. E o conjunto inteiro vai para 0 também muito lentamente. O que vai mandar para 0 de verdade é esse cara, então não vai fazer muita diferença não. E aí a graça toda é que o Tn mais 1 é o Tn dividido por 3. É só isso. A n vai ser sigma n vezes Tn dividido por 2n mais 1. Então aqui a primeira coisa que o meu for é de 0 a n. Aqui eu estou roubando, eu vou fazer de n mais 1 termos, tá? Eu vou até o n. Soma começa no 0, porque não faz muita diferença. O meu sigma começa no 1. O meu t começa em 1/3 elevado a 0, tá? Primeiro deles. E aí eu vou somar isso aqui, e o t é t dividido
por 3. Retorne raiz de 12 vezes S. Note que eu já estou falando que eu sei calcular raiz de 12, tá? Eu poderia estar usando uma fórmula para calcular raiz de 12 também. Não vou me preocupar. Copia tudo isso daqui, cola aqui e nota que a única coisa que vai ter de diferente é essa parte aqui, que vai ser raiz de 12, e aqui eu vou chamar de R12 vezes S. Então vamos guardar R12. E eu tenho N mais 1 termos agora. Não N termos mais. Legal? E o nome também, né? Que eu acabei de apagar o que tinha antes. PML de N. Aparentemente eu estou com o insert ligado. Deixa eu rodar isso aqui de novo. Copiar isso daqui. Na verdade eu queria copiar essas duas células. Tem como? Fazer assim. Numa coisa chamada o maior migué do mundo. E sabendo que eu vou repetir isso algumas vezes, eu já vou deixar em uma célula só. Eu vou calcular sempre o π. Aí eu vou calcular o E, que é o π menos π. Eu vou calcular com um layout. O layout é 1, 2. Na primeira pessoa eu faço esse desenho. Na segunda pessoa eu faço o outro. E aqui nesse caso especial, eu vou fazer até assim, ó. Agora eu vou mudar tudo. Como pode tudo mudar? É muito fácil. Só editar as coisas ali, tudo muda. Então aqui eu vou mudar, em vez de retornar π, eu vou retornar os índices também, porque se por acaso os índices não forem os mesmos, ele vai continuar sendo genérico. Esse professor Abel. Então roda aqui, aqui, faz só para 100, para não explodir, por favor. Seria N e π. E funciona. Aqui que fica diferente, ele não vai mais funcionar isso. É uma pena, eu sei, vocês estão desapontados. Eu não vou saber configurar. E aqui ele quebrou tudo, claro. Porque eu esqueci do N. Eu acabei de mudar para colocar o N e já esqueci. E aqui embaixo, rodei. E assim, assado. E, momento da verdade. Eu aqui, por enquanto, eu deixei o Piatã, porque eu esqueci, tá? Não foi de propósito. Então, a gente está vendo que ele funciona também para o Piatã. Inclusive, eu vou deixar o Piatã aí, já que eu deixei ele antes. E agora eu quero fazer... Bom, primeiro eu quero fazer essa imagem ficar boa. Considerando que se eu colocar uma em cima da outra, vocês não vão enxergar, eu vou deixar uma do lado da outra. Mas eu vou aumentar o tamanho para 800 por 400. E ainda não tá bom. 1000 por 400. Agora ficou demais. 900, 400. Tá? Se eu der zoom, ele tá ótimo agora. Inclusive, vou mudar um. Ok? Então essa vai ser a imagem que a gente vai usar para comparar todos os métodos. Eu vou colocar 100 pontos aqui. Esse é o Piatã. Esse daqui vai ser o Pi Machine Learning. Mandava Leibniz para quem chegou agora. Então ele já está diferente, porque ele deu erro. E ele fala, eu tentei acessar no índice 0. Claro, isso foi um erro do Abel. Não saber como funciona a matemática. E olha a diferença. Aqui você vê que ele converge muito mais rápido. Muito mais rápido. E aqui você vê que ele também converge absurdamente mais rápido.
e que agora ele não decai daquele jeito porcaria. Tá vendo que ele decai aqui? Isso quer dizer que não é nem um decrescimento rápido, hein? O decrescimento era péssimo. E aqui não, o decrescimento é muito melhor. Vamos colocar 20 pontos, porque se ele está descendo nessa velocidade, daqui a pouco ele chega no zero. 100. Aí, acho que deu. Ok? Com 100 pontos ele chega no valor mais próximo de π possível para a máquina, com essa fórmula, desse jeito que eu implementei, com 28, 30 iterações. Certo? Então é uma fórmula muito melhor. E veja que o trabalho de implementar é quase o mesmo, tá? Eu coloquei sigma e t separados, mas poderia ter feito igual. Poderia ter feito junto. E tem a raiz de 12 aqui, que a gente ainda não sabe como calcular a raiz sem usar a fórmula, né? Mas é bastante fácil, a gente vai ver já na segunda. Então já funciona muito bem. Legal? Ok, vamos fazer ficar melhor. Agora o problema é o seguinte. Eu tenho aí 15 casas decimais para π, mas eu quero mais. Tá? Tem todo tem toda uma competição sobre achar a maior quantidade de casas decimais, então vamos dizer que a gente tem a possibilidade de calcular mais casas decimais, eu quero fazer isso. Então aqui o que eu vou fazer é melhorar esse código um pouco para que ele não me retorne uma solução float. Que ele me retorne uma solução big float. E é só fazer isso nesse caso aqui. Aqui eu preciso falar big float. E aqui também. Sigma t dividido por isso deve dar certo, vamos testar. Olha, tenho agora π com 50 casas decimais. What? Vamos ver. Π, inclusive eu vou colocar logo depois, para quem vier rodar esse código depois. Π mandava Leibniz com 50 pontinhos. Ele acha para mim, não é todos, esqueci. Ele acha para mim esse valor, 3, 14, 15, 9, 265, 35, blá, 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 blá. E aqui o π da máquina, ele mostra até o 97, que está aqui, né? Mas você pode fazer big float e ele vai mostrar o máximo possível também. Então aqui eu fixo 50 casas decimais, não é aqui, era embaixo, 50 casas decimais, usando 100 pontos. Usando 50 ele me dá por volta de 25 casas decimais. Tá? Não vou contar, mas dá para ver que é mais ou menos até aqui. Ok? Vamos colocar 500. E aparentemente ele melhora bastante. Ele vem até aqui. Legal? Divertido? Supimpa. 5.000 ele não vai mais, isso. Ele chega lá, como ele está convergindo, ele vai parar uma hora de novo. Então vamos fazer aqui para 200. Quebrei alguma coisa. Escutou o supimpa, João. Aqui supimpa. Aqui é a velha guarda. Então, olha só, aqui ele falhou. Ele fala, esse aqui é um erro que vai acontecer muito, tá? Uma dica para o pessoal que vai usar Julia aí, principalmente fazer plots. Esse erro volta e meia aparece e aí você fica assim, o que eu fiz de errado? O que está acontecendo? Esse código deveria funcionar. E aqui tem a dica, ele fala, ó, pelo menos um valor finito tem que ser dado. A dica está nesse finito. Não faz sentido nenhum o que está acontecendo, se você for ler, mas o problema é que ele está fazendo valores não finitos. Como você está com a escala log, você não pode ter zero. Então está tendo algum erro e é zero. Tá? Então a questão toda é qual que é o menor valor possível. Então quando você está no Big Float, você tem o epsilon do Big Float descrevendo qual que é o menor valor possível. E esse menor valor é 10 a menos 77. O que eu vou fazer aqui para ficar óbvio
é calcular o máximo entre esse valor de módulo aí, o epsilon de big float, dividido por 2 elevado... Eu estou pensando o que eu vou fazer agora. Porque eu quero que ele apareça na escala. Então, vou fazer elevado a 1.1. Ele vai dar essencialmente uns 10% de espaço no gráfico, tá? Lembrando que eu vou estar na escala log, então é como se ele estivesse multiplicando por 1.1. Então, rodei de novo. Agora ele chega, olha só. Aqui é o 10 a menos 77. Quando chega em alguns valores específicos, muito específicos, ele dá um erro zero, tá? Ele acerta e dá o erro zero. E no caso, como eu não posso colocar zero, porque zero não existe nessa escala, eu mandei ele colocar um valor que é esse 10 a 77 elevado a 1.1, que deve dar aparentemente, pelo valor do gráfico, um 10 a 85, 90. Então esse valor aqui deu zero o erro, tá? Mas não importa, o que importa é o resto. Então ele chegou no melhor valor possível, 77 casas decimais. Top? Quero mais, eu vou fazer mais. Mas como? Mas como? Então olha só, quando eu falei de Big Float, eu falei que a ideia do Big Float é você não consegue falar assim, eu quero uma quantidade arbitrária de casas decimais. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque um número tipo 0.11111 com expansão infinita, ele ia precisar de infinitas casas decimais para ser guardado com essa precisão. Não é igual ao Big Int, que você vai crescendo conforme o necessário. Esse 0.11 já é um número muito pequeno, já é um número simples de você achar, que você já vai precisar de casas infinitas. Então, assim, um Big Int, se você falar, tome um número inteiro qualquer, ele vai ser finito. Ele vai ter uma representação finita. O Big Int faz caber se tiver memória. O 0.1, expansão infinita, é infinito. Então, ele não tem uma representação, usando mantícia, que vai ser finita. Então, você não consegue fazer big floats arbitrários. O que você consegue fazer, no entanto, é setar a precisão. Então, você tem o comando setPrecision, onde você coloca quantos bits você vai aceitar. É bits? Eu acho que é. Quantos bits você vai aceitar? Se eu colocar 256, é exatamente o que ele já está usando. 512 dá uma precisão máxima de 10 a menos 154, tá? Eu não vou colocar dessa maneira, eu vou colocar alguma coisa assim. Então, 8 é 256. 10, 308. Se eu colocar um valor tipo 12, 1233. E você está vendo que está começando a crescer, certo? Então ele vai começar a não caber mais na tela. Então, em vez de colocar esse valor na tela, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou calcular o log dele, certo? Log 10, que vai pegar o expoente. Vou pegar esse expoente negativo e vou arredondar ele para baixo. Essa é a quantidade de casas decimais que a gente tem. Beleza? A gente tem um número com até 1233 casas decimais. Rodando aqui, você está vendo essa aproximação de Madhava-Leibniz chegar até 100 casas decimais, de boa. Com 1000, ele falha, pode aparecer alguma coisa. Então, pessoal, o problema aqui é que o nosso... usando o Big Float, ele vai gastar muito mais memória. Então, é muito mais rápido da memória se esgotar aqui, quando eu faço a conta com muito mais pontos. Mas a ideia é que eu consigo sair aumentando aqui e ser feliz. Mas eu não vou fazer isso, o que a gente vai fazer é calcular para o maior valor possível. Então eu vou simplesmente fazer um novo código. Então aqui no PyML, o que é de Madhava
Leibniz, eu vou criar um PyML que não recebe nenhum argumento. E aí vocês lembram que a gente teve essa conversa? Que aqui eu estou fazendo uma atualização do S. Obrigado, Yumini. Tomar uma água. Então aqui no PyML a gente está fazendo a atualização do S. E eu falei, eu vou fazer um for. Mas no lugar de fazer um for, eu vou fazer um while. E o while é enquanto o S mais esse termo aqui, certo? Agora é isso daqui tudo. Então eu vou chamar isso daqui de alguma coisa, vou descobrir já. Acho que eu vou chamar de T maiúsculo. Tanto o S mais T maiúsculo for diferente de S, ou seja, enquanto essa modificação fizer diferença, você faz a modificação, porque ela faz diferença. Tá? Então isso daqui vai ficar iterando o máximo que ele conseguir. Em algum momento esse T vai para 0 e ele para de funcionar. Não vou fazer para o π com arco tangente. Por quê? Porque o π com arco tangente é tão lento que ele dá overflow antes de chegar numa aproximação decente. De tão ruim que ele é, então. Então aqui, PyML com 500 termos dá esse valor mágico aqui. Quão bom esse valor eu vou subtrair. E aí eu vou calcular o módulo. E aí eu vou calcular o log 10. E aí eu vou calcular o arredondar para baixo. Então são 242 casas decimais. E o outro valor, que é o que eu falei, o máximo possível que ele pode modificar, não quer dizer que é o melhor valor que ele vai achar, é esse. E faltou, claro, falar quem que é K. K é 0 e aqui atualizar o K. Ele chega em 1232 casas decimais, que é o máximo que eu tenho. Beleza? Então ele obviamente é muito, muito, muito melhor, tá? Outra coisa que pode ser interessante responder aqui é quantas iterações eu levei. Então agora eu vou mudar a estratégia. Eu vou comparar os métodos olhando quantas iterações eu estou levando. Aqui eu vou pegar só o primeiro valor, mas eu posso falar quem que é o número de iterações que eu precisei fazer. E eu precisei fazer 2.578 iterações para chegar em 10 a menos, ok? Esse valor aí. Ótimo. Fizemos 2 aproximações, foi tudo muito divertido. Vamos ver. Eu quero as fórmulas todas, não quero essa fórmula ali. Eu quero a fórmula aqui. Então tem algumas fórmulas a mais, fórmulas Makin-like, que eu não vou atrás. A fórmula de Viet é essa daqui, que não parece nada simples. Um bom motivo para a gente fazer. Então a fórmula... é com π inverso, inclusive, tem essas coisas. A fórmula de Viet é com raiz de 2 sobre 2. Aí você pega esse raiz de 2, soma 2 e tira a raiz. Aí você vai pegar esse resultado raiz de 2, somar 2 e tirar a raiz, tá? Então isso vai ser divertido de fazer. E ela é multiplicativa. A minha pergunta é, ela é usada assim ou eles tiram um log e depois exponencial? Não sei. Eu acho que eu vou fazer... Eu acho que eu vou fazer assim e a gente descobre. Então, próximo. Deixa eu copiar tudo que está aqui em cima. Então, vamos lá. A gente agora tem a fórmula de π de Viet. A fórmula de π de Viet é essa daqui. 2 sobre π
é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes, vou colocar o espaçamento, raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2 sedots. Muito bom. Faltou um, coloquei um 2 a mais ali. Faltou um 2 aqui. Sobrou um, fecha aqui. Então tá aí. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente tem um termo. O AN vai ser o produto de um monte de termos. Do termo 1, 2, 3, assim por diante. E quem que é o termo 1? O termo 1 vai ser raiz de 2 sobre 2. O termo 2 eu vou separar já... Não, vou deixar assim. Raiz de 2 mais raiz de 2 sobre 2. Então eu vou separar esse negócio em duas partes. Eu vou separar na parte da raiz. Então vai ser a raiz, que é raiz de 2. A raiz 2 é raiz de 2 mais raiz de 2, que é o anterior. O terceiro é raiz de 2 mais o anterior, tá certo? Então a gente tem uma fórmula simples aqui, do n ser raiz de 2 vezes mais o r do anterior. E a parte de baixo... E a parte de baixo, na verdade, eu não vou fazer isso não. Aí o que eu tenho aqui, o Tn é o Rn sobre 2. Isso quer dizer que o que eu vou fazer é pegar o AN, que eu tenho que multiplicar todos os termos anteriores, mas quer dizer que o AN é o AN menos 1. Assim, o AN é tudo multiplicado até o Tn, tá? Obviamente eu não vou multiplicar por infinito no enésimo termo. Então ele é tudo que eu multipliquei até então, vezes o nova raiz, dividido por 2. Legal? Top. Toperino. Top topeira. Então agora eu não tenho mais uma soma, né? Eu tenho um A. Então meu A vai ser big 1. Então aqui é uma fórmula multiplicativa. Então a gente tem que lembrar dessas coisas. Eu não vou começar com 0, porque eu vou sair multiplicando. O meu sigma não é necessário. O meu R começa com a raiz de 2. Inclusive raiz de... Tá bom. Raiz de 2. E eu farei N coisas. Onde eu vou pegar... Onde eu vou pegar o termo que eu tinha até então, multiplicar por R e dividir por 2. É só isso mesmo, não tem segredo não. O R vai ser raiz de 2 mais R. Legal? Aí eu preciso... Note que isso daqui tudo... Note que isso aqui é 2 sobre π. Então π, o enésimo dele, se você quiser, vai ser... Ó, 2 sobre π é AN. Então inverte, vai ficar... π sobre 2 é o inverso de AN. E passo 2 vai ficar 2 sobre AN. Então eu tenho que calcular isso daqui. 2 dividido por A. Por enquanto, ignora esse cara. Não está certo ainda. E aqui também. Vamos calcular o pivete. Meu Deus. O pivete de 10. Ele já me dá um valor aparentemente ok.
menos π. 6 casas decimais com 10 pessoas, com 161 casas decimais. Esse pivete é muito engraçado mesmo. Inclusive tem outra fórmula aqui em cima, né? Não era a fórmula que eu tinha antes, mas enfim. São fórmulas, é a fórmula Liu-Hui. Ah, a fórmula da coisa lá. Enfim, não importa muito. Ok, legal. Aparentemente funcionou. Vamos generalizar. Vou pegar aqui o pivete. E vou colocar aqui, onde eu preciso calcular vários termos. Então, aqui dentro, o késimo termo é 2 sobre A. E eu vou copiar o gráfico que a gente tem feito aqui para fazer ele embaixo, que é o que eu combinei que eu ia fazer. Certo? Então, calcula no lugar de PML. One day I will be good at math. Obrigado por seguir, bem-vindo ao canal. Então, vai ser um pi viet todos. Enter. Claro que não deu certo. Não, eu pulei. Fiz alguma coisa errada em algum lugar e eu não tô achando. Aqui tá certo. Tá. Então vamos ver o que o pi viet... Ah, eu esqueci de mudar a resposta do pi viet todos. É para eu retornar 2 pontos n e π. Eu tinha apagado isso na hora que eu copiei e colei. E aí está a nossa aproximação. Veja que diferença. Ele, em vez de fazer alternado, ou tipo... Bom, alternado era o que tinha todos até agora. Ele parece que vai crescendo para chegar lá. E ele nunca ultrapassa para depois diminuir. Ele vai multiplicando por termos cada vez menores. E aqui está o decréscimo. O decréscimo parece bem interessante também. Ok? Nesse ponto da vida, se a gente quiser, a gente já pode começar a misturar gráficos. Então, eu posso copiar esse daqui, colar. E vai falar assim, já aproveita que você fez esse. E já me mostra também o pi ml. E aí eu vejo os dois juntos. Só que no lugar de red, blue. No lugar de light blue, pink. Aqui eu faço assim. Não preciso reatualizar esse coisa nem nada. Então aqui os dois juntos. Então ele é um pouquinho mais rápido do que o outro. Em vermelho... Não, em vermelho é o anterior. Então o anterior... É isso mesmo. O em vermelho é o anterior. Então o anterior, que é o de Madhava, ele é um pouquinho mais lento do que o de Viet. Em questão de convergência. Legal? Então foi outro. Veja que não foi exatamente uma série esse. Foi uma coisa nova, mas a ideia toda se manteve, né? É um cálculo de um produtório, e aí você tem a atualização de um termo para o outro. Foi bem divertido de fazer. Por último, mas não menos importante, eu vou generalizar para que a gente faça um código que vai me retornar assim. Um código que vai me retornar a melhor aproximação possível. Aqui a questão é, como eu estou fazendo multiplicativo, pode ser que ainda tenha alguma diferença. Então eu não tenho certeza o que eu vou fazer ainda. Então while alguma coisa, while 1 igual a 1, ou diferente de 1, para ele não rodar nenhuma vez, se eu esquecer de atualizar e ele não entrar em loop. Isso daqui, beleza. E talvez seja só questão de falar assim, enquanto A vezes R sobre 2 for diferente de A. Então, se eu multipliquei e ele ficou diferente, quer dizer que ainda tem alguma coisa que eu posso melhorar. Esse cara vai ser melhor do que o anterior. E eu paro. Quer dizer, eu não paro, né? Eu continuo fazendo interações. Eu estou atualizando o K, apesar de não ser necessário o K na fórmula. O K é um contador.
Então, eu vou saber quantos termos eu necessitei. Aqui o pivete com 100 chegou a 61. Aqui o momento da verdade. Então, o momento da verdade, eu vou chamar o pivete. Torcer que ele não entre em loop infinito. Não entrou em loop infinito. Ele chegou nesse valor mágico com 2049 termos. Então, aqui o meu pi... Eu chamo de pai, porque eu acho engraçado falar pai, tá? Meu pai... Meu pai não. O valor pai e o valor k. E eu vou calcular qual é o erro. Toda aquela fórmula lá sai... chão menos log 10 do erro. É isso mesmo. E K para saber quantas iterações. Então eu cheguei em 1231, ok, era o que eu queria. Ele foi um pouquinho pior que o outro, que chegou em 1232, mas não é um relevante. E 2049 iterações, tá? A conta aqui, no entanto, envolve raiz, que é um pouco mais cara do que a conta anterior. Então, não é tão mais simples assim, tá? Apesar de ser melhor, ele dá um pouco mais de trabalho por iteração. A gente não está calculando trabalho nem tempo, a gente só está calculando fórmulas divertidas. Então, fórmula de Viet feita. Próxima fórmula. Vamos para a próxima. A de Madava foi a que a gente fez. A de Viet. De Euler, ele dá um valor exato para o negócio, porque é a fórmula com arco tangente. E aí o arco tangente você tem que expandir. Vamos fazer a de Euler agora. A de Euler é uma das favoritas de eu passar em sala, porque vem em fatorial. Então a gente teve a fórmula do exponencial com fatorial, né? Vocês lembram disso da aula passada? Ou não? Mas aqui vai ter de novo e tem algumas maneiras de calcular. Eu já pedi para os alunos calcularem as três em situações diferentes. Eu vou usar esta da... Minha mãe mandou... Eu vou usar essa daqui, eu acho. Ou expando. Inclusive, deixa eu ver se ele tem a fórmula. Não. Eu vou usar a primeira, que parece que vai ser mais simples de fazer mesmo. Então, aqui tem uma pequena coisinha que eu vou expandir no notebook. Então, mais uma fórmula. E é o somatório k igual a 0 de k fatorial. Inclusive, eu tenho usado n, né? N fatorial sobre 2n mais isso, 1 fatorial duplo. Eu não sei o nome que eles dão para isso, mas enfim, é o fatorial duplo. Esse fatorial duplo aqui, que eu não queria ter tirado, esse fatorial duplo aqui quer dizer o produto dos números pulando 1. Então, quando eu falo 5 fatorial duplo, ele está fazendo 5 vezes 3 vezes 1. Tá? Então, é como se eu estivesse pulando 1. Note que é 2n mais 1, então são sempre inteiros. Então, essa fórmula aqui é... O primeiro deles, para n igual a 0, é 0 e 1. Então, vai ficar 1. O próximo deles é 1, e aí com n igual a 1 embaixo fica 3 fatorial. Então, fica 1 sobre 3. O próximo deles é 2 fatorial sobre 5 fatorial fatorial. Então, fica 2 vezes 1, porque é fatorial. E embaixo fica 5 vezes 3. Eu estou dando uns tab aqui, que eu não sei usar o negócio. Certo? Eu escrevi assim de propósito, porque eu quero tirar a fórmula daqui, tá? O próximo deles é 3 vezes 2 vezes 1 e 7 vezes 5 vezes 3. Beleza? E reticências. E a graça é que o enésimo deles vai ser, apesar de ter a fórmula ali, eu vou escrever de um jeito diferente. N vezes n menos 1 fatorial. E embaixo, 2n mais 1 vezes 2n menos 1 fatorial duplo, mais reticências, tá? Em aula eu nunca dou essa fórmula assim, porque aí eu já entrego todo o jogo para o aluno, claro, mas eu não quero fazer isso. E a outra coisa que eu esqueci é que é π sobre 2, né? Então não é π que é isso, é π sobre 2.
Então, olha só, a nossa fórmula parece muito mais complicada, mas não é muito mais complicada, é só complicada. E vamos expandir aqui um pouquinho mais. Então, o meu πn vai ser 1 mais 1/3 mais 2 sobre 3 sobre 3, sobre 5 sobre 3. Não quero escrever assim. Vou fazer assim. 5 vezes 3. Mais, e aí eu já vou começar a usar fatorial. 3 fatorial sobre 7 vezes 5 vezes 3. E assim por diante. Até aquele último cara ali que eu vou já fazer assim para não sofrer. Tá? Esse é o πn que eu estou calculando. A graça é que o termo t, e aqui eu vou guardar tudo como uma coisa só, o termo tn, ele vai ser n fatorial dividido por 2n mais 1 fatorial duplo. E como a gente já percebeu... Epa, vai, confio em você. Tn menos 1 vezes... Então aqui, essa parte 2n menos 1 fatorial fatorial e n menos 1 fatorial é o tn menos 1. E eu tenho n e 2n mais 1. Então, multiplicado por n dividido por 2n mais 1. É só isso daí. Só isso. Só isso. Essa é a fórmula de Newton. O Pnewton. Agora é outro nome engraçado. O Pneutinho vai começar no zero. Vai de k de 1 a n, tá certo? O termo começa em 1. O primeiro termo é 1. Tá aqui. Quando eu fizer o... não, é isso mesmo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é atualizar a soma. A soma é a acrescida do termo. E a segunda coisa é atualizar o termo. O termo é multiplicado por n e dividido por 2n mais 1. Aqui eu já ia errar de novo, é k. E aí eu vou passar duas vezes essa soma. E, enfim. Então vamos ver Pnewton com 10 termos. 3.14, 0 alguma coisa, ele está funcionando. Com 100 termos ele está funcionando, ok? 14, 15, 9, então tá indo. Agora vamos atualizar. Aqui. O πk vai ser 2s. Só, acabou, não tem mais nada a fazer. O pi... tem sim, que eu não posso chamar de pviet. Tem que chamar de Pnewton. E aqui também, eu esqueci de mudar isso, então eu vou ter que ir lá em cima, rodar tudo de novo. Aqui o pivete, rodei. Então, Pnewton tá aqui. Eu vou copiar essa imagem maravilhosa. Como vocês estão percebendo, eu vou querer copiar no final mais uma vez essa imagem, né? Então já vou deixar um código para isso. Vai ser o Pnewton todos. Então, opa, olha só que interessante. Newton, ele teve o seguinte problema. Ele chegou em 10 a menos 16 e ele parou. Aí você vai falar, nossa, que Newton é tão ruim, eu já estou usando o Big Float, ele chegou só até 10 a menos 16. Obviamente, alguma coisa errada aconteceu, porque aqui no Pnewton, ele não deveria estar ignorando alguma coisa que deixou ele com Big Float. E a gente tem que identificar o que foi. O que foi que fez com que ele ignorasse o Big Float? É isso aqui. Isso aqui eu já errei algumas vezes e eu sei por causa disso. Quer ver? Olha aí. Tá? Pessoal, eu já tive aluno muito estressado com isso daqui.
o Julia dá esse grande migué na gente, porque quando você faz vezes igual, você muda a precedência de operadores e você não percebe. Então aqui eu fiz t igual a t vezes k dividido por 2k mais 1. K e 2k mais 1 são inteiros. Se você fizer essa conta aqui, primeiro, ele vai falar inteiro dividido por inteiro, que são inteiro padrões, nada mágico, vai virar float padrão, nada mágico. Até aí, beleza, são números ponto flutuante, eu não vou perder muito. Vou sim, porque na hora que eu pegar esse cara aqui, ele não vai ser já um número bonito, em geral, e aí eu vou multiplicar aqui e ele vai perder a precisão, apesar do resultado t ser um big float. Então, intermediário, aparece um float não big e aí eu perco tudo. Ok? Igual na vida. Beleza? Ótimo. Então, a última coisa para fazer é arrumar esse pi Newton aqui, para que ele faça muito mais iterações do que está sendo pago. Começa com k igual a 1, while s mais t for diferente de s. Faça essa brincadeira. Aqui o k vai ser 2k mais 1 é 3, tá certo. O k vai ser atualizado depois. Então, para a gente saber, p Newton com 100 é esse cara aqui. E p Newton com sem nada é esse cara aqui. 4.091 iterações. Então, se eu fizer, vamos copiar. Se eu fizer PyK p Newton, ele vai rodar e ele vai falar, olha, não deu certo porque o número foi negativo e eu esqueci do módulo, porque eu posso estar aproximando por baixo, isso foi um erro meu. Agora foi um erro do editor. Então, 1.232 casas, que é o que eu esperava, só que com 4.091 iterações ou termos, tá? Então não foi tão bom quanto outros. Beleza? Vamos rodar tudo, só que como eu já estou rodando isso aqui várias vezes, eu vou criar uma função para isso. Então vamos lá, function plota pi quais fórmulas e qual o tamanho de n. Então eu vou fazer for form em fórmulas aqui. Não, o p minúsculo vai ser o plot, então eu vou fazer um plot com esse layout. O turno tá mais calor. Aqui. E aí eu vou falar de colors. Blue, red, magenta, ciano, green. Se eu precisar de mais cor do que isso, aí já era. Aí me lasquei. Então aqui eu vou fazer cor C igual a C, C igual a C, C igual a C, C igual a C e C igual a colors. I. Beleza? E retorno P, que é o plot API. Então vamos fazer o plot API. Tá? Plot API. Fórmulas. Que fórmulas que eu vou usar? Eu vou usar as fórmulas PML todos. Inclusive aqui não é PML todos, aqui é form. Aqui em cima não tá PML, não, tá certo. PML todos, pvet todos e pNewton todos, que eu acabei de criar. Vou fazer com 20 pontos pra gente ver qual é. Rodei, rodando! E aí está tudo errado. Por que que ele errou? O que que eu fiz de errado aqui? Aqui está scatter criando, aqui está criando um plot. For forming fórmulas
ele deveria estar funcionando. É assim, ele está plotando, mas aí ele vai lá e apaga os plots anteriores. É isso que eu não estou entendendo. Os desenhos anteriores. O que eu fiz? Ah, acho que eu não tinha rodado de novo depois que eu mudei o form. Foi isso. Então, beleza, rodei aqui. Vou atualizar um pouquinho para ele mostrar a imagem. O label, quer dizer. E o label vai ser simplesmente o nome form. Para que não soframos. Beleza? O label aqui pode ser vazio. Desculpe, pessoal daltônico, porque eu não estou usando cores diferentes aqui ou marcadores diferentes, dá um pouquinho mais de trabalho de mudar. E só a legenda que está ali em cima e eu vou colocar ela no bottom right. Aí. Inclusive a legenda nesse não é necessária, né? Que é a mesma que naquele. Está aí. O ML todos, quem tem a maior velocidade? Aparentemente o Viet. O ML todos tem um resultado melhor em geral e Newton não foi muito bom, não. Não foi muito bom. Apesar da conta dele ter sido bastante mais simples, tá? A conta de Newton foi bastante mais simples. Isso por termo, tá? Então isso quer dizer que Newton pode ser que seja melhor por conta da facilidade de se calcular os termos. Mas em questão de velocidade de convergência, ele não foi muito bem. Legal? Altas diversões aqui. Existem diversos outros algoritmos. O último que eu vou fazer é um que não tem nada a ver com série. Vai ser esse daqui. O de Borwein. Agora está falando o nome certo. E o algoritmo é o seguinte. Você tem y0 igual a raiz de 2 menos 1. Você tem a0 igual a 6 menos 4 raiz de 2. Certo? Aí você tem yk mais 1 igual a 1 menos f de yk ao quadrado. Não, é 1 menos sobre 1 mais f de yk. ak mais 1 igual a ak vezes 1 mais, esse vezes é desnecessário, 1 mais yk mais 1 a quarta, menos 2 elevado a 2k mais 3 yk mais 1 vezes 1 mais yk mais 1 mais yk mais 1 ao quadrado. Legal? E aí quem que é f? 1 menos y à quarta elevado a 1 quarto. Ok, muito bom. Tem algum detalhe que eu tenho que saber? Sim, o detalhe é que o valor de π é 1 sobre a k. E aqui π é o limite de k tendendo a infinito de 1 sobre ak. Ok? Vamos copiar aqui. Vamos voltar para cá. Newton deixa de ser Newton e passa a ser Borwein. Aqui também. E aqui quase que eu quebro tudo também. Então, esse π de Borwein, ele vai
ter algum detalhe? Não, essencialmente é tudo direto. Aqui a única parte que vai ter alguma coisa para guardar é esse 2 elevado a k mais 3. Mas mesmo ele não vai ser relevante, porque ele converge muito rápido. Então vamos deixar assim por enquanto. O y inicial é raiz de 2 menos 1. O a inicial é 6 menos 4 vezes raiz de 2. Eu vou até deixar esse raiz de 2 aí de novo. Não é uma preocupação. E aí você faz... Eu vou criar uma função interna chamada f de y. Vou levar um quarto assim. Inclusive, para que ele mantenha a precisão, sem que eu tenha que mexer, eu vou chamar raiz de raiz, que é a mesma coisa que fazer raiz elevado a um quarto, tá? Então, vou fazer isso. Aqui, para cá de 1 a n. Então, já tem o primeiro. Então, de 1 a n eu vou calcular os próximos. Primeiro y é atualizado com o fy eu vou calcular aqui, f de y, 1 menos fy dividido por 1 mais fy. O a vai ser a vezes 1 mais y a quarta, menos 2 elevado a 2k mais 3 vezes y vezes 1 mais y quadrado. E eu tenho que retornar 1 sobre a. Só isso, vamos ver se funcionou. P-borwine com 5 termos. Tá tudo errado. Vamos tentar com 10 termos. Não está convergindo. Então não funcionou. Vamos ver se eu errei algum desses números, porque isso é muito possível. Tudo K mais 1 aqui, é tudo ali a mais. Mais, vezes, 2 elevado a K mais 3. Aqui o K é 0, então quando eu faço o primeiro deles, que é esse aqui, é o A1, que é com K igual a 1. Desculpa, aqui vai ser a K mais 1, é para eu usar K igual a 0, então na verdade aqui ele está fazendo errado. Vai ser 3, então com K igual a 1 que eu tenho aqui, mais fácil fazer do zero. É muito mais simples. Já eu estou calculando a n mais 1. Pronto. Ok, esse é o número maravilhoso. 3, 14, 15, 9. Ok? Muito bom, funcionou. Vamos lá. Então aqui, eu tenho A0. Eu estou fazendo mais n valores dele. Tá? Talvez seja meio roubado. Eu acho que eu vou fazer até n-1, para ter do A0 até o n... até o AN, né? O A0 até o AN. Senão eu estou fazendo mais do que eu deveria. Aqui eu vou ter, não é mais 1 sobre A, o meu π k mais 1 vai ser, aqui o 0 vai ser o 1 mais 1 já está aqui. Então aqui é A, e aqui vai ser o K mais 2. E aí ele fica até o enésimo mais 1, certo? Vai ser 1 sobre A, e aí aqui eu retorno de 0 a N. Ótimo, vamos lá. Vou copiar isso daqui. Fazer p borwine todos. No strict ticks found. At least one finite value must be provided. Então aqui a gente já está vendo que ele está indo nessa parte. Não, pera. Ele está dando 0, mas se eu estou fazendo o máximo entre aquilo e esse valor, ele não deveria dar 0 mais. Então eu estou errando em algum outro lugar. Eu estou retornando alguma coisa errada.
314, 314, 314, 314, 314 e 034. Parece que tá certo. O que eu fiz de errado agora? Fazer com 2 valores só. Tá bom, com 2 valores ele funciona. Com 5 valores ele já dá erro. 4 valores, 3. 3 valores ele funciona. O de Borwein, ele despenca, não é que ele cai, ele despenca. É maravilhoso, né? Ok. Aqui, isso daqui é péssimo para visualização. Estou pegando o segundo dele e eu vou pegar o último valor. Inclusive eu não preciso pegar o último valor, eu posso só focar em pegar o p-Borwein, subtrair pi, calcular o módulo, calcular o log na base 10. Na verdade, se ele for dar 0, ele vai dar 0 assim. Então, o 3, de boa. 4, de boa. 5, de boa. 6, de boa. Ele não está dando 0, então não é isso que eu estou fazendo de errado. Não é aqui. Porque aqui ele estaria funcionando quando eu coloco para 5. Então, eu fiz aqui o p-Borwein, tentei fazer o gráfico, mas aparentemente ele vai tão rápido para 0 que eu não consigo fazer gráfico para mais de 5 pontos. Então, eu apaguei os gráficos que vocês viram. E eu vou só mostrar o quão bom ele foi. Então aqui eu tenho o módulo que é o erro, log 10. E eu vou pedir para ele o chão inteiro menos isso. É a quantidade de casas corretas. Inclusive eu estou colocando o teto e era para ser o chão. Inclusive eu falei chão algumas vezes errado. Mas enfim, é que era o chão e aí um negativo depois, mas já foi. 1229 casas corretas, então tá bom, tá legal. Com 6, com 5, ele já dá isso, com 4, 693. Legal? Então, o p-Borwein ele vai muito rápido. Aqui eu posso fazer o p-Borwein de novo, só que agora ele vai infinito, o máximo que ele puder. Não só dessa maneira, vou deixar um while alguma coisa. E aqui eu vou criar uma variável, porque eu não quero fazer essa conta no começo, eu vou fazer uma conta chamada done equals false. Então, while not done. E eu vou ver o seguinte, eu vou ter um A que eu vou chamar de A+, e eu vou falar que done é A+, ser igual a A. Então, lembra como a gente falou, esse A+ igual a vai retornar true ou false, a gente fez isso na aula 1 ou 2. E quando eu faço done igual a isso, ele vai atribuir a variável done, true ou false. E aí, o A+ é o A. Desculpa, o A é o A+. p-Borwein, sem nada, ele faz errado porque eu não atualizei o nome. Eu não atualizei alguma coisa. Por que ele deu 400? Eu não tenho contador. Eu não tenho contador. K igual a 0, esse é o 0. Na hora que eu saio daqui, esse vira o 1. Então, vamos ver. 6 iterações, ele já achou o melhor que ele consegue. 6 iterações, ele parou de atualizar. Quer dizer que ele tentou atualizar e deu igualzinho ao valor anterior e ele parou, tá? Isso quer dizer que ele possivelmente, lembra que a gente fez aqui com 4, com 5? Não, com 5 e com 6. Ele talvez tenha mudado alguma coisa na última casa decimal que não fez diferença aqui. Mas enfim, não é nem relevante. Vamos fazer uma brincadeira. Set precision 2 elevado a 13, que é 1 a mais. Underline. Eu vou falar pi e k igual a isso.
E eu vou ver quantas casas decimais eu tenho. Quando eu comparo pi e mostra para mim quantas iterações. Então, olha, dupliquei o número de casas decimais e ainda 6 iterações. Ainda 6 iterações. 7 iterações ele vai a 4.000. 8, não, ainda 7, 9.000. Eu coloquei 18 de uma vez. Eu achei que ele já não ia aguentar, mas ele aguentou de boa. 78.000 casas decimais para pi. Eu não posso nem tentar mostrar que meu computador vai explodir se eu fizer isso. Ok? 20 casas decimais. Olha, sofrendo. Nem sofreu muito. Deixa eu já dar uma olhada se vai acontecer alguma coisa ruim aqui. Acho que não. 21. Acho que é o último de hoje, porque ele vai demorar demais já. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos de 10 segundos, calculamos 631 casas decimais, ok? Então, se você deixar alguns minutos, você deve conseguir alguns milhões de casas decimais se você quiser realmente brincar com esse algoritmo. Por que esse algoritmo foi tão bom? Você estava seguindo uma ordem? Não, eu pulei algumas coisas, claro. Eu pulei o de Ramanujan, que é super chato de escrever, e os de Chernovsky, que ganharam algum prêmio há um tempão, ficaram famosos. E eu fui direto para esses métodos modernos, tá? E aí, eu calculei, usando essa fórmula mágica que converge quadraticamente. Então, ela dá 100 dígitos em 3 passos já, e mais de 1 trilhão de dígitos depois de 20 passos. A gente fez 10 e chegou a quase 1 milhão, tá? Essa fórmula é bastante boa mesmo, aparentemente. O que eu acho fantástico da linguagem, e aí se você não é da programação, você vai falar assim, aham, tá bom. Mas se você já viu alguma coisa, se você tentou fazer qualquer coisa parecida, se você já pensou a respeito, o fato de eu ter feito isso do zero, eu tenho nada. Aí eu peguei o Julia, fui lá e escrevi 6 linhas, 7, 10 linhas, vai. 10 linhas, vamos usar isso, 20 linhas para calcular o valor de π, e ele calculou com 600 casas decimais. O fato de conseguir fazer isso é absurdo, sabe? Hoje você tem muita coisa que está aqui por trás, que está sendo calculada que a gente não está vendo. O BigFloat sendo uma delas. Ele usa uma biblioteca externa para fazer isso. Mas mesmo assim é uma coisa bastante mágica de acontecer. Com a facilidade que eu mudei de BigFloat para o float que eu tinha antes, o float tradicional. Ok? Então era isso. A minha live de hoje era só para ficar brincando, fazendo várias implementações. Recomendação, e aí eu deixo como exercício escolher outras fórmulas e tentar implementar. Essa aproximação aqui já fiz também, tá? De você fazer simulação aleatória. Ela fica péssima, recomendo fazer. E tem várias e várias e várias coisas possíveis para vocês tentarem fazer e se divertir. Então, vai lá, faz e vê qual o melhor valor que você consegue, tá? Então é isso. Obrigado por ter assistido. Se inscreve no canal, me segue no Twitch, no Twitter, me segue em todos os lugares. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem, ok? Segunda-feira à tarde vou estar fazendo mais vídeo disso. E terças à noite, às vezes, eu faço alguma coisa. Terças ou quartas à noite eu tenho feito alguma coisa aleatória, tá? Então é isso, me segue, abração.